Beleza, Paulo, eu decidi usar outra rede social. Fechou. O que eu recomendo? Que você comece usando derivação de conteúdo, o que vai te poupar tempo, principalmente no início da sua jornada. Mas antes mesmo de você pensar em conteúdo, eu quero que você avalie qual que é a melhor plataforma para sua marca, considerando os seguintes itens. Qual plataforma tem o funil de conteúdo mais completo? E essa decisão a gente vai ver também aqui ao longo desse módulo. Número 2, qual que é a facilidade de produzir conteúdo para essa plataforma? Isso é muito importante. Não adianta você falar que vai produzir no YouTube e você não tem um som bom para você conseguir gravar, que no YouTube importa. Tá vendo como é mais difícil? Você não consegue fazer frequência porque a edição ela é um pouco mais complexa. Você precisa gravar numa câmera, descarregar aquele arquivo, mandar pro seu computador. Você pode fazer tudo pelo celular? Pode, mas a exigência do público no YouTube é muito maior do que no Instagram. E ponto número 3, onde é que está o seu cliente, considerando o perfil do seu cliente, a quantidade, relevância dessas pessoas que você quer naquela rede social. Feito isso, como é que você deve começar? Criando galos e produzindo frangos. Sim, essa é uma brincadeira que simplifica o que você precisa fazer. Multiplicar o seu conteúdo usando as mesmas referências, sejam aulas, lives, conteúdo em texto já produzido, etc. As suas próprias referências. A ideia, diferente do que foi muito falado no marketing digital, para você fazer um conteúdo raiz e um Nutella, o que isso quer dizer? Você pegar, por exemplo, uma live completa que tem 1 hora e só fazer recortes desses vídeos, isso daí funciona? Funciona também, mas quando você só usa esse tipo de estratégia, o que você está fazendo é requentando o conteúdo. E lembra que eu falei que você tem que fazer um conteúdo diferente para cada plataforma, um conteúdo nativo para cada plataforma? Você tem que fazer isso para você ter a possibilidade de ter de verdade um alcance e buscar o público que consome aquela plataforma diferente. Você também pode pegar ali uma live que você fez no Instagram e recortar um trecho da live e colocar no seu próprio Reels também. Você pode fazer isso, mas sempre vai ter menos força do que você fazer, mesmo dentro do Instagram, um conteúdo que ele tem uma cara que foi feito para aquela linguagem específica. Lembrando vocês, não tenha medo de ser repetitivo. Agora, qual que é a diferença de criar frangos? Tá aí na tela de vocês, vamos ler juntos. Você faz um conteúdo galo. O que é um conteúdo galo? Você grava uma live, ou você pega um textão que você tem na gaveta, ou você pode juntar os seus melhores posts. Ali tem muito conteúdo dentro de uma live. Se você não tiver uma live, você pode simplesmente gravar você falando um conteúdo para alguém que você conhece, para um amigo, para alguém que trabalha com você, ou para você mesmo, e depois você transcrever esse conteúdo. Passo número 2. Categorizar. O que é categorizar? Você anotar quais são os pontos mais importantes daquela live, daquele textão, conseguir separar por categorias, colocar rótulo. Opa, aqui eu falei de crescimento e tem tais técnicas. Aqui eu falei de viralização ou não e por que eu não concordo e quais são os exemplos. Aqui eu falei sobre autenticidade e daí eu vou anotando todas as coisas que eu falei de autenticidade. Quanto mais conteúdo grande você tiver, por isso que é legal fazer live, não necessariamente só para você conversar com o seu outro público, mas você fazer uma live faz com que você desenvolva bastante pontos sobre o mesmo conteúdo, o que vai gerar uma biblioteca imensa de conteúdo a partir desse galo que vai virar um franguinho. Terceiro passo, reorganize. O que é reorganizar? Trocar a ordem das informações. É simplesmente isso. Você vai deixar aquele conteúdo mais atraente, colocando, por exemplo, a dor ou o desejo no começo. Então eu estou fazendo aqui um módulo, falando um monte de coisa sobre derivação de conteúdo. E aqui, como eu estou dando uma aula completa, eu tenho uma linha de raciocínio que ela é mais didática. Ela não é feita para atrair as pessoas na primeira frase. Se eu fosse pegar, olha que legal, esse conteúdo galo para ser uma referência para o meu conteúdo gratuito, eu poderia começar um carrossel falando assim: faça conteúdo novo sem ter trabalho nenhum. Ou faça um conteúdo em 15 minutos. Faça conteúdo para o mês em 1 hora. E daí eu explicaria o que é o conteúdo galo e o conteúdo frango. Entendeu que é reorganizar as ideias? É às vezes você trocar a ordem da informação. Ou às vezes você pega 2 lives diferentes e junta alguns pontos. Falou 3 numa live, 3 em outra, 3 pontos novos, sobre o mesmo assunto. E daí no seu Reels, você vai pegar 2 desses pontos. Um que estava na live 1, que estava na live 2 e você faz um conteúdo novo a partir disso. Olha que massa. E quarto ponto, distribua. Então, primeiro, conteúdo galo. Depois, você vai categorizar. 3, você vai reorganizar. E 4,
distribuir esse conteúdo. O que é distribuir? Depois que você reorganizou, você vai decidir aquele conteúdo, qual que é a melhor linguagem para ele. Se é um Reels, se é um carrossel, se é um Shorts no YouTube, se vira um artigo no LinkedIn, você que sabe. Se é um Stories ou dos Stories, você vai fazer um carrossel. Pronto, você vai ter um conteúdo fresco, um franguinho fresco que nasceu ali do seu conteúdo galo, do pai de todos. Lembrando, eu não quero que você tenha medo de ser repetitivo. Tira isso da cabeça, porque o segredo para você ter consistência está na sua criatividade de apresentar o mesmo conteúdo de formas diferentes, por outros pontos de vista. Até porque a sua base de seguidores, ela passou a te seguir porque ela espera algo de você, exatamente o que a gente viu nos módulos anteriores. O que você sabe é o que ela não sabe, senão ela não te seguiria. O que você tem como inspiração, ela não achou em nenhum outro lugar, senão ela se inspirar em outros lugares, não em você. Agora vamos ver exemplos da fórmula da derivação de conteúdo em 3 passos diferentes. E eu não tenho aqui a pretensão de esgotar todos os formatos que você pode fazer de derivação de conteúdo, mas se você usar esses 3 passos aqui para derivação de conteúdo, você já está na frente praticamente do mercado inteiro. Então você pega um conteúdo já criado para, passo número 1, variar formatos. O que isso quer dizer? Se você criou um reel sobre um tema, esse mesmo conteúdo pode ser transformado em um carrossel ou em um post de imagem única no seu feed. Além disso, o mesmo assunto ele rende uma sequência de stories, por exemplo. O segredo está em falar sobre a mesma coisa, aproveitando todos os recursos e formatos oferecidos pelo Instagram. A estrutura clássica é você usar o conteúdo longo, como live, palestra, aula, etc., e transformar todo esse conteúdo longo num conteúdo menor. Sabe aquele dia que você tá sem inspiração, você fez um carrossel, não tem suco para fazer um stories? Poxa, pega aquele carrossel, pega um detalhe daquele carrossel e faz uma sequência de stories a partir daquilo. Vamos aqui para alguns exemplos para ficar claro para você. O exemplo aqui não é necessariamente de live, mas você vai pegar qual que é o espírito da coisa, já que é de um conteúdo pequeno para outro conteúdo pequeno. Então imagina um conteúdo grande. Então, ó, eu fiz esse Reels aqui, ó. Plágio ou inspiração? Virgínia copiou a Kylie Jenner para lançar sua marca Marias. Pelo menos é exatamente isso que a internet está dizendo. Pelo menos é o que parece, você não acha? Agora, será que é mesmo? Lista das coisas que parecem cópias ou muito similares. Fotos parecidas, logo parecido, cores, site, preço. As duas marcas se posicionam com preço 2 vezes mais caro do que o tradicional Johnson's Baby. Mas também tem algumas diferenças. O site da Marias Baby é bem mais poluído do que a Kylie Baby. Assim como o Instagram, você pode ver que o da Virgínia ele é bem mais poluído, com um monte de fonte em cima das fotos, tirando a estratégia de lançamento. Enquanto que o da Kylie Baby é muito mais minimalista, com uma proposta sofisticada de comunicação. E isso se traduz também no design das embalagens. Olha só quanta diferença entre as duas. E não, a estratégia não foi igual, a estratégia foi muito diferente. Enquanto a Kylie fez uma estratégia de antecipação das redes, fazendo aquele feed mosaico, evoluindo, colocando um monte de nuvem, e aí depois de 10 dias lançando a marca, a Virgínia fez um lançamento sem antecipação nenhuma. Quer dizer, a antecipação dela foi a gravidez, mas quando ela lançou a marca, já tava ali vendendo, não teve, ó, daqui a pouco lança. Lançado agora, depois do nascimento da filha. E na minha humilde opinião, esse buzz todo que gerou falando se é plágio ou não é plágio, eu desconfio que isso aí também seja uma estratégia de marketing. Olha só, essa quantidade insana de gente falando, a Virgínia plagiou, não plagiou, fez que uma cacetada de gente que nem conhecia a marca passasse a conhecer a marca e aí sim ajudasse a fazer esse volume de mais de 24 mil vendas em um dia. Então existe o marketing de oportunidade do nascimento do filho, mas também tem o marketing de oportunidade em cima do cancelamento das pessoas falando que ela copiou. Quando você junta esse combo, antecipação pelo nascimento da filha, o timing de nascer uma marca... Então veja, quando você vai aqui nos insights, eu tenho que ele alcançou 287 mil contas. Esse vídeo aqui, eu não peguei em lugar nenhum alguém falando. Quando isso aconteceu, eu falei, precisamos falar sobre essa estratégia e aproveitar esse hype para falar sobre uma visão de marketing, sobre buzz marketing. E aí eu demorei horas pesquisando, vendo como foi o lançamento da Kylie Jenner, entrando no site da Kylie, vendo qual que era a precificação, vendo qual que foi a estratégia de lançamento, ver se coincidia quando nasceu a filha de uma ou de outra. Coloquei a minha visão crítica em cima disso e eu poderia ter tido todo esse trabalho, feito edição, tudo, horas para produzir esse conteúdo e ter alcançado quase 300 mil contas e parado aí. Só que olha que massa, eu chego para minha equipe, pode ser você mesmo, a sua própria equipe, e falo, olha, vamos fazer um outro conteúdo a partir disso, porque o pensamento já está feito, a gente tem que transformar numa outra linguagem. O que aconteceu? Do galo, a gente fez um frango.
E tá aqui, ó. Já parou pra pensar no porquê a Virgínia sempre arrebenta de vender quando lança algo novo? Faça como ela e use o marketing do burburinho. Você vê que até modifiquei como eu chamo. Em um eu falo, será que foi cópia ou não foi cópia? Aqui eu falo do marketing pra você usar que nem a Virgínia. E aí eu vou falando aqui, não há dúvida que tudo que carrega o nome da Virgínia se torna um sucesso, mas o que pouca gente percebe é aquela rainha do buzz marketing. Ou seja, a estratégia é gerar burburinho e fazer as pessoas falarem sobre você pouco antes ou durante algum lançamento. Tá duvidando? Então olha só, olha como eu reorganizei a informação. Tá vendo? O que eu falo quase no final do meu Reels eu já trago por segundo carrossel. E aí, o que eu trago no primeiro pedaço ali do meu Reels, eu trago por terceira tela do carrossel. E daí eu falo sobre estratégia, né, da Kylie e tal. E olha que interessante, quando eu vejo os insights, esse conteúdo alcançou 300 mil pessoas. Eu dobrei o meu alcance simplesmente por reaproveitar, não requentando, mas fazendo uma derivação de conteúdo. Eu poderia fazer no dia seguinte uma sequência de stories só sobre marcas que copiam ou não copiam. Buzz marketing faz sentido ou não faz? E começando com a Virgínia e depois pegando outras duas grandes, por exemplo. Então, 1/3 do meu conteúdo estaria produzido até mais, porque daí seriam só outros 2 exemplos e eu desenvolveria um pouco mais a Virgínia. Então, tá aqui uma estratégia bem validada para você fazer. Vamos aqui para um outro exemplo. Agora aqui é de live. Eu fiz uma live no YouTube. É uma live de 2 horas na Quinta do Cuenca, que teve 7 mil visualizações. Porque na Quinta do Cuenca eu fazia uma live que só ficava ao vivo ali para as pessoas que estavam na hora e deixava mais algumas horas e fechava. E daí eu fiz uma live falando muito sobre marketing político, fazendo vários insights sobre o Lula, o Bolsonaro, campanha de marketing. Uma live, ó. O puro creme do mel. E daí ela poderia ficar aqui em 7 mil pessoas. Mesmo se eu fizesse no meu Instagram, ia ter ali 15, 20 mil pessoas, né? Flutuando, né? Mesmo que o pico fosse 1.000, 2.000 pessoas, ia ter ali 18, 20 mil pessoas que viram essa live no final. Eu morro aqui? Não, a gente fez vários conteúdos a partir dessa live. Eu fiz uma sequência de stories e outro conteúdo foi essa postagem aqui. O que essas duas imagens têm em comum, como editoria que eu sempre uso. E daí eu vou falando sobre Big Idea, construção de narrativa, gerar identificação, humanizar sua marca, o tipo de campanha, nada disso é novidade. Tudo eu falei na live. Eu peguei os melhores trechos que eu fui decupando ali e transformei num carrossel. Insights, 665 mil contas alcançadas, quase 26 mil compartilhamentos, que poderia ter ficado ali nos 7 mil. Além disso, isso ainda virou um guia sobre marketing político no portal, virou um produto, a gente ainda vendeu um produto de marketing político. Então entende que a sua live, ou sua aula, ou um áudio, um textão que você faz, ela não necessariamente existe para ficar ali, para você se conectar com a sua audiência, ela existe para facilitar a sua produção de conteúdo, principalmente se você está travado das ideias. Mesma coisa aqui, outra Quinta do Cuenca, o que a Balenciaga te ensina sobre marketing, 6.400 views, outra Quinta do Cuenca, 1h10 de conteúdo falando sobre estratégia de marketing do absurdo. Vai morrer aqui, Paulo? Não. Eu fiquei falando um monte, eu demorei horas para fazer esse conteúdo, fiquei estudando. Vai transformar no quê? Post sobre Balenciaga. Você fica indignado com isso? Insights, 221 mil contas alcançadas. Olha que legal, partiu da minha live. Vamos fazer um post só? Não, vamos fazer 2. Outro sobre marketing do absurdo. E aí eu tenho aqui mais 123 mil contas alcançadas, vai somando. Olha como que eu vou reaproveitando e gerando mais números a partir de uma coisa só. Ainda fiz uma sequência de stories. Poderia ter nascido disso, na verdade, ó. Você acha um absurdo alguém pagar 10 mil reais por esse tênis? E aí eu tenho aqui mais 78 mil contas alcançadas nessa sequência com uns 50 stories. Olha que loucura. Então, ó, eu tive aí 400 mil de alcance a partir de um conteúdo que poderia morrer ali nos 6 mil views. Eu também tenho uma palestra no Fire, que eu fiz em 2019, que a gente usa até hoje como conteúdo galo. É uma palestra ali de 1 hora e tanto, que eu falo como que eu fiz 6 em 7 em 40 stories. Na verdade, 6 em 1 em 40 stories. E daí eu falo um pouco sobre Primal Brand, eu falo sobre autenticidade, eu falo sobre identificação. Isso gerou vários conteúdos. Outro tipo que você pode fazer de variar formato já tá na própria plataforma, que é aqui, ó, caixinha de pergunta nos stories. Eu pego a caixinha de pergunta nos stories, respondo. Se for bem forte, eu já transformo ela em Reels. Aqui é uma derivação de conteúdo de variar formato sem mudar nada. O mapa ele fica mais simples, é só você repostar mesmo num outro lugar. Então eu alcancei 30 mil pessoas nos stories, mais 82 mil pessoas. Olha que legal. E às vezes a gente fala assim, ah, Paulo, mas você gera muito mais views nos seus Reels se eles forem uma coisa original. Sim, mas eu peguei uma coisa que eu fiz nos stories, foi uma boa resposta, que eu teria 20, 30 mil de alcance e eu quadrupliquei esse alcance com o mesmo conteúdo. A gente tem que pensar de uma maneira estratégica, não só com o nosso
ego, com a cabeça de ego, com cabeça de resultado. Outra palestra que eu fiz no Fire, que eu entrei com um vaso sanitário, se transformou também num conteúdo. Fiz uma palestra, eu fiz várias fotos, né? Que eu peguei os cartazes, meus slides eram cartaz de papelão, e aí eu fiz um monte de foto sobre isso, né? E daí eu fiz um post de autoridade falando sobre autenticidade e sobre a minha ida lá no Fire. Então, eu fiz ali uma palestra para 1.000 pessoas e daí meu post alcançou mais 190 mil pessoas. Olha que legal. Então, eu teria 1.000 versus 191 mil pessoas alcançadas. Então, é só variar formato, você já tem várias coisas na manga. Segundo passo na nossa fórmula de derivação de conteúdo é extrair recortes, que é o que vocês conhecem como os nuggets. Por isso que eu brinco do galo para frango, porque chamam de nuggets os pequenos trechos, e para mim é tudo frango, tudo franguinho, né? Que daí a gente tem uma visão mais ampla. Então o que é isso? São os conteúdos longos, que eles podem ser editados e depois compartilhados em formato de pílulas no seu perfil, o que também é uma ótima forma de você despertar o interesse da sua galera pelos conteúdos originais, mais longos. Apesar do formato mais conhecido, mais popular ser o de cortes de podcast, que vocês veem aí as baldadas por aí, também dá para você compartilhar trechos de aulas e palestras, por exemplo. Aquela palestra que eu fiz no Fire eu poderia cortar se tivesse alguém filmando e colocar um trecho. Eu fiz aqui um conteúdo no YouTube e no Spotify, que é um podcast mais do que 8 minutos com o Rafinha Bastos. Então você vai ver aqui, ó, tem 56 minutos e não é nem na minha rede. É na rede do Rafinha Bastos. Então olha que massa, o que o Rafinha Bastos fez? Ele tem o conteúdo no Spotify, só que também tem no YouTube. Públicos diferentes, tem gente que quer ver vídeo, apesar do Spotify ter vídeo também, só que a galera ouve mais áudio. Então ele fez aqui, ó, um trecho, na verdade, que não é um trecho, ele só colocou o mesmo conteúdo nos dois lugares de maneira diferente, que já é uma primeira coisa que você pode fazer, por exemplo, se você faz podcast. Só que além disso, eu pedi para ele o conteúdo, o corte, e coloquei aqui no Instagram. Então viram ali 100 mil pessoas. Só que no meu perfil viram mais 91 mil pessoas esse corte, e tinha um monte de corte. Peguei e pus outro corte. Daí eu tenho mais aqui 123 mil pessoas. Então, eu dobro o alcance simplesmente por reaproveitar esses trechos. Na palestra que eu fiz no Fire, levantando cartaz, eu também fiz mais 2 frangos. Esse primeiro aqui falando sobre o limite para você quebrar regras e ser respeitado, mesmo com esse áudio ruim, ainda assim teve, ó, só um recorte, 145 mil contas alcançadas. Só recortei. Palestra que eu dei. E ainda fiz um post, né, em parceria com o Sobral no Subido ao Vivo. Foi outra palestra que eu dei e daí eu falei sobre reposicionamento. Foi uma loucura de alcance? Não. Foi 144 mil, que para mim tá abaixo da média. Só que 144 mil versus 1.000 pessoas ao vivo me vendo é muito mais. Por que não utilizar? E o terceiro passo da fórmula da derivação do conteúdo é você criar releituras. Um post feito meses atrás pode muito bem reaparecer no seu perfil com uma nova edição, com uma nova roupinha, com uma nova abordagem diferente. O melhor é reaproveitar conteúdos exemplares. O que são conteúdos exemplares? Conteúdos que performaram acima da média, conteúdos modelo. Quer você queira mais compartilhamento, mais salvamento, mais comentário, mais like. Você pega os conteúdos que performaram melhor em cada uma dessas áreas há uns 3 meses e aí você troca a embalagem dele. Então, ó, deixa eu dar aqui um exemplo. Esse conteúdo meu foi feito, ó, em 2022. Olhe para a almofada, olhe para o meu tênis, olhe para o caderno e por aí vai. Isso aqui era um conteúdo para chamar as pessoas para o meu site, para o meu evento. E daí ele foi muito bem, ó. Ele deu aqui, ó, 982 cliques e links externos, que é o que eu queria. 305 mil contas alcançadas. Vou usar essa estratégia de novo, mais alguns meses depois. E aí o que eu fiz? Eu já fiz uma versão totalmente diferente, que eu já mostrei aqui, né? Eu sentado num sofá amarelo. Esse aqui eu mudei um pouquinho a cor e mudei a legenda desse daqui. Esse aqui eu fiz quase 1 ano depois, né? 8 meses depois. Quase de novo 300 mil contas alcançadas. E toques no site. Quantos? 374, Paulo, mas foi 1/3 dos toques no site. Mas eu sei que performar bem ele já vai. Ele já tá acima da média dos meus toques no site. Peguei um conteúdo já validado para fazer. Se eu tivesse trocado, como eu já troquei, a capinha, eu fiz em outro lugar, olhe para isso, olhe para aquilo, tal. Eu já mostrei aqui um exemplo que deu mais de 1.000 toques no site usando essa mesma estratégia. O outro galo aqui, ó, que eu aprendi em uma década trabalhando na internet. Esse aqui também é um conteúdo de 2022. E aí a autoridade vem por meio da repetição. Errar é tão importante quanto acertar. E daí eu validei aqui, ó. E daí já é um conteúdo que tinha ido legal como autoridade e como chamada para ação também para um evento. Eu tenho um outro aqui, ó. Olha que interessante. Esse aqui é o galo. 10 marcos importantes da minha trajetória. Olha o carrossel.
Tá vendo? São os 10 marcos importantes. E eu já tinha validado ele em 2021, faz tempo. 207 mil contas alcançadas, né? Porque era muito pra mim. Daí o que eu vou fazer? Eu mudo a capa, eu mudo um pouquinho a legenda. E a capa é outra promessa. Como eu saí do 0 para 1 milhão de seguidores. É o mesmo carrossel aqui dentro. Exatamente o mesmo conteúdo. Só que eu fiz quase 2 anos depois. Outro conteúdo galo, ó, não pare de postar, é uma carta para inspirar as pessoas, também de 2021, alcance louco este conteúdo aqui, alcance de 567 mil pessoas. O que eu fiz aqui? Ó, você conseguiu, 1 ano depois. E aí o conteúdo é praticamente o mesmo aqui dentro. Ele não foi uma loucura que nem o outro, porque eu já usei aqui umas 10 vezes, né, diferentes esse conteúdo aqui. E obviamente que ele vai performando um pouco menos, só que quando você tá com aquele sem tempo, irmão, você pega o seu conteúdo exemplar e coloca de novo. Esse aqui também já fiz algumas vezes. Meu primeiro post no Instagram eu fiz aqui há 1 ano. Esse foi o primeiro post que eu publiquei no meu Instagram. Repara o número de curtidas. E daí tem até a minha mãe aqui, né? E aí eu fiz de novo um conteúdo sobre ele recentemente, que eu tive aqui não a loucura da primeira vez que eu postei, mas ele foi muito bem. Eu tive aqui 401 mil contas alcançadas, meu irmão, fazendo o mesmo conteúdo. Esse aqui é requentar o conteúdo exemplar. Só que qual foi o conteúdo galo dele? Meu primeiro post no Instagram. Eu peguei meu primeiro post no Instagram para fazer um carrossel do meu primeiro post no Instagram. Muitos exemplos aqui desses 3 tipos de técnicas você pode fazer para aplicar a fórmula da derivação de conteúdo. Eu quero que você coloque aqui, ó, nos exemplos para te ajudar a ter ideias para você próprio, para o seu nicho, pessoas que você viu que fizeram derivação de conteúdo. Se você conseguir achar o conteúdo galo e o frango, coloca o link do galo e do frango. Fazer conteúdo é você ter referências, mas nada melhor que você ter uma referência própria, pegar um conteúdo que já existe para fazer mais conteúdo e economizar tempo para ter resultados expressivos. Gostaram? Então agora bora ver quais são as plataformas e a especificidade de cada uma na sequência.